O Senhor já nos deu, já falou conosco através do louvor, né? E a palavra dele está nos dizendo que Jesus ele foi revelado por Isaías há 400 anos atrás. Essa palavra foi revelada por Isaías. O Senhor revelou para Isaías que via um homem, mas que ainda ninguém sabia quem era. 400 anos antes, que o Senhor ia mandar para sarar nossas dores. E o Senhor, depois de 400 anos, mandou o Filho dele para sofrer por todos nós, tudo isso que ele sofreu. Ele diz aqui no 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Glória a Deus! O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi castigado por mim e por você. Aleluia. Ele não tinha nenhum pecado, mas o Pai, ele quis botar à prova o próprio Filho para sofrer tudo aquilo que ele sofreu por causa de nós. Porque todo aquele tipo de maldição era para mim e era para você. Mas o Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, ele pregou o próprio Filho para sofrer tudo isso por mim e por você. Glória a Deus! Quem é que dá o seu filho para morrer por alguém, para salvar alguém? Eu não daria. Tenho certeza que você não daria também um filho para morrer por outra pessoa, só por causa para salvar outra pessoa. Mas o próprio Deus, ele pegou o seu filho, o único filho que ele tinha, e ele veio, mandou ele para a terra para sofrer perseguições, enquanto ele fazia o bem por toda aquela humanidade. Quando ele estava ali andando com Israel, naquele setor, toda aquela região, ele fazendo o bem, curando, sarando, libertando aquelas pessoas. Mas os fariseus acusavam ele que ele era o maioral dos demônios, que era o Beelzebul. Os fariseus não acreditavam. Até hoje os fariseus ainda não acreditam que Jesus era o Salvador. Eles ainda esperam um Salvador. E aí ele sofreu depois a cruz. Quando ele estava bem próximo de ir para a cruz, ele falou para os seus discípulos: é necessário que eu vá morrer na cruz. Eu vá para a cruz para cumprir o propósito do meu Pai. Mas o próprio Pedro, ele falou: Senhor, tu pode te livrar dessa cruz, não faz isso. Aí o Jesus Cristo viu que ali o Satanás tomou a boca do Pedro. Aí ele falou: rega para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus já tinha um propósito, era para salvar a humanidade, para salvar eu e você. Glória a Deus. Então ele não poderia deixar de entregar sua vida, porque o Senhor Deus mandou ele para fazer isso por nós, por mim e por você. As maldições que nós carregávamos, eu e você, o Senhor Jesus, ele pegou e levou e cravou tudo na cruz para me salvar, para salvar você. Por isso ele fala aqui, foi moído pelas as iniquidades, pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. O castigo que traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o castigo, nosso castigo, que era para nós, ele pegou e levou para a cruz. Passou tudo aquilo lá por mim, por você. Fomos, aí vamos aqui, pisaduras, né? Ele fala assim: pelas suas pisaduras. Você sabia que pisadura, lá antigamente, no passado, o povo pisava a uva para fazer vinho, assim, botava dentro de um setor lá e pisava. Ficava lá pisando. As uvas iam esmagando para separar o vinho. Aí ela era assim meio descido, aí o vinho daquela uva ia descendo para um lugar e caindo dentro de uma vasilha. Aí pisava as uvas, pisava.
O dia inteiro os trabalhadores pisando uva. Mas Jesus Cristo, ele foi pisado como a uva, por mim e por você. Ele foi pisado. Sofreu todos aqueles castigos só para salvar a nós. Aqui mais para frente vai dizer que não era por muitos, não é todos. Não é todos não, é muitos. Mas todos, se fosse todos, ele ia salvar toda a humanidade. Tem gente que confunde, né? Os ímpios confundem. Jesus já morreu na cruz por mim. Eu não estou nem aí, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer o que tem que fazer, vou curtir a vida. Aí fica lá, né? Acha que Jesus morreu por ele. Ele só morreu por ele se ele aceitar Jesus. O Pai não deu seu Filho para sofrer tudo aquilo para as pessoas ficarem no pecado, no erro. Nós temos primeiramente conhecer Jesus, aceitar Ele como seu único Salvador, e nós temos que mudar o nosso destino de vida, nosso jeito de vida, como o próprio Jesus falou ali para Nicodema. Nicodema foi lá de noite escondido, porque era um homem muito famoso, e foi de noite para ninguém ver ele na casa de Jesus. Aí chegou lá: eu sei que essas coisas que tu faz só pode vir de Deus, porque não, eu sei que é de Deus. O Jesus falou para ele: mas é preciso nascer de novo. Aí ele parou e ficou pensando, aí depois ele respondeu: mas como assim nascer de novo? Eu vou ter que voltar por ventre para minha mãe para nascer de novo? Aí o Senhor Jesus falou para ele que nascer de novo vai ser transformado. Como nós conhecemos Jesus, nós nascemos de novo, que nós vamos viver naquela mesma vida que nós fazíamos no pecado, no erro. Se tinha alguém na prostituição, vai continuar na prostituição? Não, não vai mais continuar na prostituição. Se alguém roubava, matava, se alguém bebia cachaça, jogava, um monte de coisa errada, não vai mais continuar mais naquilo, porque você conheceu Jesus, você nasceu de novo, e tem que fazer uma mudança de vida. Então não temos que viver naquele passado. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos de Jesus. Eu e você temos uma carta de Jesus aqui. Eu e você. Você que conhece Jesus, temos uma carta que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: aquele ali é um crente, aquela ali é uma crente. Então nós temos a carta de Deus na nossa vida. Então o ímpio não tem carta de Deus, não tem carta de Jesus, não tem nada, porque você olha para ele e fica faz de tudo de errado e não é justo. Eles não são justos. O ímpio, ele rouba, ele mata, ele bebe, ele prostitui, ele trai a mulher trai o homem. O que você vê de gente falando no metrô aí, mulher, aumenta o chifre mesmo, não sei o que, e homem falando que sai com outras mulheres, porque são ímpios. Esse não tem a carta de Deus, tem a carta do diabo, do Satanás. Mas nós que conhecemos Jesus, nós temos a carta de Jesus. O povo que olhar para mim, para você, vai dizer que você você é crente, né? Ele vai perguntar, ele vai ver que você é crente, porque a carta que ele olha para você, ele já está lendo um homem cristão. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Essa palavra, cristão, quer dizer um pequeno Cristo. Ele foi pisado por mim e por você, para mudar. Você sabe o que é ser pisado? Eu fico imaginando. Olha lá o povo pisando nas uvas lá. O dia inteiro, e as uvas lá sendo pisadas, esmagadas. E Jesus foi levado para a cruz e foi pisado ali por mim e por você, né? No 7 ele fala: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Oprimiram ele muitas vezes. Na cruz, antes de ir para a cruz, ele carregou a cruz apanhando até lá para chegar no Gogó, apanhando com chicote, dos chicotes que tinha 40 e poucos fios, e tinha na ponta do chicote tinha osso assim de ponta, e eles batiam na parte que tinha o osso, bem nas costas dele, e aí ficava aqueles vergalhão e aqueles buracos nas costas dele, até atingir o osso das costas dele. E mesmo assim ele aguentou e levou
aquela cruz até o Golgota. E aí ele fala assim: como um cordeiro foi levado ao matadouro. Um cordeiro é ovelha que o povo leva para o matadouro para matar, para depois revender. Aí, só que a ovelha ela berra. Tu põe ela na corda, ela berra, vai berrando até lá, não quer ir não. Mas Jesus ele foi levado para o matadouro e ele não falou nada. E aí ele fala aqui também que foi como uma ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Nós, no passado, se desviava pelos seus caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus. Então, por isso que nós estamos aqui ainda hoje. Porque se não fosse, eu mesmo não estaria mais aqui. Se eu estivesse no mundão na época, não estaria mais aqui. Porque eu fazia muitas coisas erradas. Eu corria muito risco. O 8. Deus da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, que foi ele atingido. Por causa das nossas transgressões, ele foi atingido. Ele foi cortado da terra. Porque depois que ele foi para aquela cruz, passou 3 dias ali, aí ele morreu, depois enterraram ele, e depois de 3 dias ele ressurgiu. Então ele foi cortado da terra. Aí o 9 fala assim: puseram a sua sepultura com os ímpios. Pegaram ele, enterraram junto com os ímpios. Ele era um Deus. Ele era 100% santo e era 100% homem. Então ele era um Deus, ele era santo. Mas enterraram ele junto com os ímpios, como se ele fosse um ímpio. Enterraram ali junto com ele. Aí fala aqui no 9. No 9. E puseram a sepultura com os ímpios, com o rico, na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça. Ele nunca fez injustiça. E nem houve engano na sua boca. Jesus nunca mentiu, nunca falou nada. Mas ainda tem crente que conheceu Jesus, mas ainda mente. Faz uma mentirinha de vez em quando. E mentirinha é pecado, também. Porque pecadinho, pecadão é tudo pecado, Então nós temos que ficar espertos, evitar dessas coisas, porque isso não agrada ao Senhor, Porque nós temos que mudar por completo, conhecer, nascer de novo, por completo. Todavia o Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar, quanto a sua alma puser por expiação. O Senhor pegou o próprio filho dele para morrer por nós, Ele pegou para colocar em expiação. No passado, na época de Moisés, na época eles pegavam os animais, eles pegavam ali os touros, os carneiros, os cordeiros, e aí tinha uma época, uma vez por mês, uma vez por ano, eles pegavam todos esses animais, eles levavam ali para o templo como expiação pelos pecados do povo. Eles matavam todos aqueles animais, tiravam o sangue, separavam os órgãos para um lado, e aí depois eles queimavam os animais. Então era expiação pelo pecado. E aí Deus pegou o próprio Jesus, colocou como expiação por os nossos pecados. E aqui no 12 ele fala assim: pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá, e ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelas transgressões intercedeu. Ele foi levado por mim e por você, e foi contado ali como um pecador por nossas causas, como transgressores. E aí ele foi sobre si,
levou o pecado sobre si por muitos, não está falando aqui que é todos, por muitos. Todos, se fosse toda a humanidade da terra, mesmo aqueles pecadores que não querem nada com Deus, mas o Senhor está falando aqui, por muitos. Então, por causa de nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que permanece até o fim, esse será salvo. Está escrito bem em Apocalipse. Aí aquele que permanecer até o fim, esse receberá uma coroinha, né, uma pedrinha branca com o seu nome, para entrar lá no reino do céu. Esse será salvo. O hino que o irmão Joel cantou ali, o hino 545, confirmando essa palavra. Deus enviou o seu Filho amado para perdoar por mim, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Com o Pai vivo e com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para morrer por mim e por você. E hoje Ele vive. Hoje Ele vive. O salmo que a irmã Maria de Miranda trouxe, estava falando ali. Aquele povo que foi levado para Sião. Foi para Sião, preso. E ele estava ali triste. Lá em Sião. Levaram seus instrumentos, eles eram tocadores da casa de Deus, mas levaram seus instrumentos. Estavam ali na beira do rio, tudo triste, tudo pensando. Lá em Sião. Aí o povo daquela região de lá, que eles não eram de Deus, mas eles estavam presos na Babilônia. Canta aí o hino aí. Estava falando para eles cantar o hino. Aí eles não queriam cantar porque eles estavam tristes, né? Eles penduraram as suas harpas. Mas ele fala que por enquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, eles nos destruíram, que alegrássemos, dizendo: cantai aí um dos cânticos de Sião, para cantar o hino lá na terra de Sião, que era lá em Jerusalém. Mas eles estavam ali tudo tristes, porque eles foram presos, cativos. Aí ele disse: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ele estava lá em terra estranha, né? Estava ali, triste, abatido. Aí diz no 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, mesmo assim eles tinham que cantar, porque era para Deus que eles tinham que cantar. Glória a Deus. Quanto que eu e você às vezes estamos muito tristes, às vezes não queremos louvar, não queremos falar glória, aleluia, não temos muita coragem, força para vir para a casa do Senhor por causa dos problemas. Mas o Senhor Jesus, como diz nessa palavra, Ele foi, Ele se entregou por mim e por você, pelas nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, da alma, do coração. É para nós se alegrar mesmo que louvar a Deus, mesmo estando triste. Glória a Deus. Quando você chega aqui triste, aquela palavra é para você. E aí o Senhor alegra a sua alma. O Senhor vai de encontro à sua alma, dentro do seu coração. Ele vai alegrar a sua alma, para você sair melhor. E às vezes a sua alma sai curada. Pode ser que você não saia curado daquela dor na perna, na coluna, mas da alma você sai curado. Porque o Jesus, Ele fez isso por mim e por você. Glória a Deus. Morreu, Ele foi moído por mim e por você, para sarar as nossas dores, a nossa alma, nosso coração, e para salvar principalmente as nossas almas. É ali que Ele foi entregue, moído, pisado na cruz por mim e por você, para que nós possamos salvar a nossa alma. Amém? Amém.
Ficamos por aqui nessa palavra. Quem entendeu, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Porque Ele é digno do louvor e adoração. Glória a Deus. E creia que a ponte vai surgir, né? O rio está ali, ó. Você talvez não vê a ponte, mas com Jesus a ponte vai surgir. E você vai passar por cima da ponte e você vai herdar a promessa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem forte para o Senhor Jesus mais uma vez. Graças a Deus. Amém? Fica até aqui essa noite. Quero já dar os avisos da casa do Senhor. Nós temos nessa quinta-feira oração das 19 às 20 horas. Nós temos oração para nos fortalecer na fé. Se nós ficar em casa apegado a coisas materiais, por exemplo, você fica lá o dia inteiro já no celular quando você não está trabalhando. Aí chega à noite e vai para o celular. Aí vai ver as más notícias. A má notícia está demais, né? Sobre o Sul, sobre a guerra. As guerras, né? 2 países em guerra, 4 países, 2 e 2, né? Então, são muitas más notícias. Má notícia lá do Sul. Então, nós temos que fazer o quê? Orar. Deus levantou nós para orar pelo próximo. Então, nós temos que orar por eles. Eles precisam de oração. Já que você não está podendo ajudar, como muitos deles vão lá ajudar, sai da sua casa, sai da sua cidade, vai lá ajudar, mas aí então você ajuda na oração. E o Senhor vai receber a sua oração e vai colocar no odre, porque existe um odre debaixo do trono do Senhor, um odre lá. Ele está recebendo todas as nossas orações, para quando chegar o dia mau, nós poder suportar. Eu vi uma palavra aí esses dias aí, que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele orava. E aí, depois ele foi acusado porque não podia orar durante aquele período. Mas mesmo assim, ele, de frente da janela para Jerusalém, ele orava 3 vezes por dia. E quando veio para ele o dia mau, ele falou assim: se o Senhor quiser, Ele me livra. Que era da cova dos leões, ou depois ele passou pelaquela fornalha de fogo. Ele disse: se o Senhor quiser, Ele me livra. E o Senhor livrou ele, tanto dos leões e tanto da fornalha de fogo, porque ele orava antes, 3 vezes por dia, e estava acumulando todas as orações dele no odre que está lá debaixo do trono do Senhor. E o Senhor livrou ele. Então é preciso nós estar orando, quando nós puder, para acumular ali debaixo do trono do Senhor, debaixo naquele odre, para quando vier o dia mau para nós poder suportar. Muita gente não vão suportar, porque não ora. Quando vir um dia mau, não vão suportar porque não oram. Então nós vamos orar e se fortalecer. Quinta-feira, aqui as orações, das 19 às 20. No sábado segue a campanha, que está ali, a poderosa campanha em Isaías 40, 31. Que os que confiam no Senhor subirão com asa de águia. A campanha está forte, poderosa. Essa semana tem mais um profeta, uma profeta que vai entregar aí. Então, nessa semana, sábado agora, vamos fazer a campanha, gente, e aí vocês colocam as suas causas na mão do Senhor. E domingo da Santa Ceia. Estamos se preparando a semana toda pela Santa Ceia, né? Porque o inimigo luta. Nossa, como luta, hein, gente? Então se preparem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer?